No ano de 2008, a Igreja Apostólica Missão Mundial Servos amplia o seu campo missionário, abrindo um novo trabalho em Goiânia. Neste ano, o Bispo Santos, na época pastor itinerante, é escolhido por Deus através do apóstolo Daniel Elias para cuidar e apacentar as ovelhas do mais novo campo. Tudo aconteceu segundo a direção de Deus. Esse é o setor Fama, setor nobre de Goiânia, onde tem muitas almas para serem alcançadas aqui. Deus tem propósitos, nada acontece no reino de Deus por acaso. E nós estamos aqui à mercê do mover do Espírito de Deus para que seja consolidado aquilo que está no coração de Deus. Sucesso, 1 milhão de vezes. Expressar o quão grato nós somos, né? Eu devo contar uma parte da minha história aqui, de repente, para vocês saberem de onde Deus me tirou. É só a graça de Deus mesmo, mais nada. E o outro irmão? O outro é o pastor que congrega com o bispo. É o pastor Santos, ele faz cruzadas também, né, conferencista. E nós realizamos cruzadas de milagres, com muitos sinais, né, o mover de Deus. E ele é um desses também do ministério. Inclusive veio de São Paulo para cá, só fui pegando no aeroporto. Tenho uma reflexão comigo, que uma emissora de rádio, quando transmite, a programação, ela transmite numa determinada frequência. Cada emissora de rádio transmite a programação em uma determinada frequência. Imaginem uma pessoa que está em casa e o rádio receptor dessa pessoa está em outra sintonia, está em outra frequência. Esta pessoa não está recebendo a programação daquela emissora que ela gostaria. Então essa pessoa resolve telefonar para a emissora de rádio. E ela diz, eu gostaria que vocês mudassem a frequência que estão transmitindo a programação, porque eu não estou recebendo aqui em casa. A pergunta que eu faço é, a emissora de rádio vai mudar a frequência em que transmite a programação, porque alguém está em casa com o rádio receptor em outra sintonia? Não vai mudar. Quem é que tem que mudar? A pessoa que está em casa e que precisa colocar o seu receptor, o seu rádio receptor em sintonia com aquela emissora. Queridos, Deus transmite a programação dele para as nossas vidas na frequência do Espírito Santo. Deus não vai mudar a frequência. Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. O que nós precisamos é ter o coração sintonizado nessa frequência da graça de Deus. A partir desse dia, uma nova história começou, na Rua M, no setor Fama. O Bispo Santos, juntamente com os primeiros missionários escolhidos por Deus para essa obra, iniciaram uma jornada de batalhas diária. Foram dias de muita dedicação ao chamado de Deus. Muitos não acreditavam no crescimento, mas os que acreditaram deram as suas vidas em prol de almas. Quando eu cheguei na Missão Mundial Servos, eu cheguei com um propósito. Eu falei, primeiramente eu quero honrar a Deus, honrar o bispo e nunca decepcionar. Eu sempre sei que eu tive um chamado. E quando a gente se dispõe para Deus, Deus faz. E quando a gente se dispõe, escuta o chamado de Deus, Deus faz acontecer. Eu mais a minha esposa, nós se dispõe. Cada dia estamos pagando um preço por aqueles jovens do bairro da Vitória. Eu sei que Deus vai levantar obreiros ali em nome do Senhor Jesus. Aconteceu algo comigo que me frustrou muito, eu estava pensando em parar e desistir do chamado. Liguei para o Bispo Santos, conversei com ele, e ele falou, vinha para cá. E eu vim, e ele falou, olha, eu vou colocar o meu pescoço por você. E conversei com ele,
E muitos daqueles que desacreditaram de mim, ele acreditou em mim, ele disse, eu vou colocar meu pescoço por você, eu vou te ajudar. Então eu quero agradecer ele acreditou em mim, e hoje estou ali em campo, estou dando o meu melhor, e eu creio que eu vou dar o meu melhor, eu creio que Deus vai honrar, e eu falo para vocês, Deus é fiel, não tenha medo de se lançar, não tenha medo de ir, porque Deus ele honra cada passo, ele te sustenta. Olá, eu sou a pastora Marli, nasci no Ministério de Missão Mundial Servo, ali na cidade de Barreiras, Bahia. Fui consagrada obreira e no ano de 2008 eu fui enviada para Goiânia como missionária. E aqui chegamos, eu, Bispo Santos, a missionária Giane, hoje pastora Giane, e nós começamos esse trabalho aqui com muita luta, muita dificuldade, porque a obra do Senhor é com luta, é com dificuldade. Deus não chama os fracos, medrosos, Deus chama aqueles que verdadeiramente quer fazer a obra, tem amor pela obra, tem um chamado e quer trabalhar. E o início foi difícil também, a nossa convivência, porque somos de família diferente, costume diferente, mas nós estávamos aqui com um propósito, com um objetivo e unânimes no mesmo propósito. Então a obra foi crescendo ali, tínhamos as nossas divergências, mas nunca deixamos que Satanás entrasse para que viesse trazer nenhum dano no crescimento da obra. Então essa equipe foi formada pelo próprio Deus, porque eu me lembro que o Bispo Santos, nas suas orações, ele dizia assim, Senhor, eu não escolhi a equipe e eu quero a equipe dos meus sonhos, o Senhor ainda vai me dar a equipe dos meus sonhos. Os demais pastores tiveram oportunidade, o que foi para Brasília, para Salvador, eles escolheram os componentes da sua equipe, mas o Senhor vai escolher para mim, o Senhor vai formar a equipe dos meus sonhos. E então Deus formou a equipe. A equipe permaneceu e eu louvo a Deus por fazer parte dessa equipe, porque eu vi no Bispo Santos um homem de Deus, um homem de fé, um homem que tem trabalhado com um propósito, um homem que tem olhado para Jesus, que não tem olhado as dificuldades. Nas dificuldades ele sempre viu a oportunidade, ele nunca foi uma pessoa desanimada, sempre mostrando que nós íamos, que nós vamos conseguir. Então começamos o trabalho ali, os trabalhos de núcleo, foi aberto os núcleos, no bairro da Vitória eu comecei, e os demais bairros que os missionários foram enviados e começaram. As igrejas hoje permanecem nesses setores, graças a Deus. Eu estou no setor do Vila Pedroso, onde foi o pastor Tavares que começou, que abriu a igreja, e Deus tem nos dado graça. Nós estamos aqui firmes porque o Senhor tem nos sustentado. E olhando para Jesus, e tendo esse homem de Deus, com a sua esposa, a Bispo Thaís, homens de Deus, mulheres de Deus, que nós temos nos espelhado hoje, o Bispo Daniel Elias, apóstolo Daniel Elias, o Bispo Santos, e nós temos visto que Deus realmente é conosco nessa obra. Eu quero te dizer, deixa o Espírito Santo falar no teu coração, deixa arder dentro de você esse chamado, porque o Senhor está chamando você hoje. Eu sei que o Espírito Santo está falando contigo, assim como um dia ele falou comigo, ali em Barreiras, na segunda-feira, eu ouvi e eu disse sim ao chamado do Senhor. Olá a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a graça dele esteja com todos vocês aí, o pessoal do estado de Goiás, das igrejas que tem aí, Missão Mundial Servos. Quero dizer que foi importante para mim, aprendi muito, o período que eu fiquei aí e cresci muito. Quero deixar um abraço a todos vocês e desejar meus parabéns por esses 8 anos aí de lutas e vitórias. Que Deus abençoe esse ministério. Um abraço do Bispo Elias Júnior e equipe de fé. Sucesso e que Deus abençoe essa obra aí, em nome do Senhor Jesus. Olá, eu sou a pastora Giane, tive a oportunidade em 2008 de fazer parte da primeira equipe que abriu a Igreja Apostólica Missão Mundial Servos no estado de Goiás, e Deus me deu a oportunidade de fazer parte dessa equipe de fé com esse grande homem de Deus, com essa grande mulher de Deus, que são o Bispo Santos, a Bispa Thaís. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu. Passei por 4 igrejas, tive a oportunidade de abrir trabalhos, de ver a graça de Deus se manifestar nesse ministério, nesse estado. E 8 anos de ministério no estado de Goiás, na Grande Goiânia. Eu tenho certeza que grandes coisas Deus fará através do Bispo Santos, da equipe de fé que tem abraçado a causa da obra e tem se entregado. A palavra de Deus diz: aquele que me serve, o Pai o honrará. E todos nós seremos honrados por aquilo que temos feito pela obra e na obra. Um grande abraço, 1 milhão de bênçãos para todos vocês.
Os primeiros missionários tinham um sonho em comum: o crescimento da obra. Eles viviam por isso. Dedicavam-se desde o amanhecer até às madrugadas. Todos viviam unânimes na pregação do Evangelho. Mesmo que as dificuldades os deixassem cansados, eles jamais se abateram. Mas, olhando firmemente para Jesus, ajudavam-se uns aos outros. Ia dar 8 horas assim pra pegar o microfone, eu ficava toda hora no relógio. Tremendo, eu tava com frio na barriga. Aí depois. Quando foi? O que aconteceu? Solidão? Exatamente, solidão. Tava lá na igreja, lá. Era mais ou menos 2 da manhã, por aí. Peguei o violão e comecei a cantar. A música vinha assim na mente. Momentos na vida se tornam difíceis. Ora não vá se preocupar. Esse aqui derrotado não é quem cai, permanece caído. Porque quantas vezes eu estava caído, tropecei, quer dizer, e estava ali, mas eu me levantava, eu dizia, não, eu vou vencer, vou dar a volta por cima. É um espírito. E a diferença de homem de Deus para homem de Deus é espírito. É o que eu digo aqui pro pessoal, os meus coligados. Aqui tempo não é posto. Se o cara o cara é inteligente, o cara não, é o espírito é quem manda. Você faz, você não, vamos lá, porque problema todo mundo passa, mas o espírito faz a diferença. As pessoas preferem o fracasso e receber elogio que é ser vencedor debaixo de crítica. A questão do espírito, tem gente que, coitadinha, ela gosta, o que eu falei lá de sentimento essa semana aí, elas gostam disso, né? A outra coisa aqui, o meu modelo nunca foi derrotado, esses são os vencedores. Não sei o que, fulano lá, não deu certo. Mas olha lá pro nosso líder, o Bispo Daniel, que começou do zero, ninguém acreditava, deu certo. Como resultado do grande esforço dos missionários, logo a igreja começou a crescer. Nesta mesma sequência também veio a primeira turma de obreiros que, ministrados pelo Espírito Santo, se entregaram ao propósito de Deus. Juntamente com o crescimento numérico de obreiros, surgiu a necessidade de ampliar a metodologia de trabalho e colocar em prática um propósito fenomenal do ministério, o Projeto 70. No segundo ano de existência da Igreja Apostólica Missão Mundial Servos em Goiânia, tivemos a honra de receber o nosso presidente ministerial, o apóstolo Daniel Elias, para ministrar sobre o Projeto 70. Esse foi um dos primeiros de muitos congressos, que logo também vieram retiros e rebanhão de obreiros. Os milagres aqui na Igreja Missão Mundial Servos. Em frente ao supermercado do Borges. Ela evangeliza até cachorro pra isso. Olha, evangelizando o cachorro lá. Olha lá, Davi. O poder de Deus em ação. Curas divinas, libertação. Eu não creio. Quebra de maldições. Pra ganhar uma alma, o que é que não faz, Ela né? chegou aqui na igreja e recebeu a ministração de cura. O que aconteceu? Já aconteceu que Jesus me curou. Aí, galera. Todo mundo sai na TV. O poder de Deus em ação. Curas divinas. Manda um alô aí. E quebra de maldições. Vamos. Estou aqui com o missionário aqui em Goiânia, né? Estamos evangelizando, né, nessa parte da manhã, juntamente com o pastor Santos, que veio da Bahia, né? E grandes moveres de Deus estão acontecendo, e grandes moveres de Deus ainda vai acontecer. Então nós estamos nesse grupo de evangelismo, resgatando as almas que estão perdidas na beira do abismo. Então, gente,
estamos aqui. Manda alô pra Bahia, mamãe. Bahia, que sua terra. Quem é seu pai? Meu pai, seja com ele, em nome de hoje, às 19 horas. Em toda a fazenda existem tesouros espalhados como este. Mas é o quê? Eu não vi, tu não. Para que o teu filho veio a esse mundo, Senhor. Nós oramos por aqueles que se encontram enfermos. O meu nome é Obreira Geralda. Estou aqui nesse ministério desde que ele chegou aqui em Goiânia. Eu me lembro até hoje que o número da minha arca foi a número 11. E foi através quem fazia o arca lá em casa era a pastora Jeane, que mudou a nossa vida de água para vinho. Eu quero te desafiar, você também, fazer parte desse grupo de obreiros. E eu quero te dizer que para você olhar para Cristo, porque o homem tem defeito mesmo, mas Jesus, ele nunca vai falhar. Tudo que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida, mas você tem que olhar para ele. Não olha para o homem, não, porque o homem tem defeito. Eu sou Obreira Graziele, a qual faço parte da Igreja Apostólica Missão Mundial Servo há 7 anos e meio que eu conheci essa visão ministerial. E entrando na igreja, eu vi aquelas cortinas que é a campanha do santuário, que todo ano nós temos na igreja, e uma pessoa que me chamou a atenção, que foi a pastora Jeane, estava dentro do altar orando, intercedendo pelo culto daquela noite. E ouvi a palavra, gostei da forma que foi pregado, o Bispo Santos. E ao sair, eu fui pedir informação ao pastor Nilson, que dia que são os cultos, e ele me ofereceu o projeto Obed-Edom. Eu fiquei, a princípio, com vergonha de falar o não, e aceitei o projeto na minha casa. E daí então, eu tinha um compromisso de estar na igreja uma vez por semana, e fui me envolvendo na igreja, estando uma vez por semana, o pastor Nilson, mas a pastora Marli me acompanhando. E quando eu me vi, eu já estava inserida na igreja, já estava sendo candidata a obreira, e logo me lancei na obra como obreira. E hoje eu amo a visão ministerial, a qual eu faço parte, amo a forma que nós trabalhamos aqui. Eu já vinha de uma igreja, já fazia parte, já era convertida, já tinha 10 anos que eu era convertida, mas a visão, igual na Igreja Apostólica Missão Mundial Servo, eu nunca conheci na onde eu congregava. Então, assim, eu amo a forma de trabalhar com libertação, com busca, com curas, com milagres. Então, eu quero convidar você, que um dia passou por este ministério e se distanciou por causa das adversidades, por causa das lutas, a você voltar novamente para os caminhos do Senhor através dessa igreja, através dessa visão ministerial. Nós estamos aqui para te ajudar, para te acompanhar naquilo que for preciso. Assim como Deus um dia fez a obra na minha vida, na minha casa, na minha família, Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. E nós estamos aqui, igrejas, reunidos no nome do Senhor Jesus para ajudar você, em nome de Jesus. E você que já faz parte, continua firme e se lançar como eu um dia me lancei como obreira. Não me arrependo e hoje estou aqui para servir os meus líderes, para servir a Deus de todo o meu coração.
danço na presença do rei. O brado de vitória, então eu grito na presença do rei. Por isso eu pulo na presença do rei. Então eu danço na presença do rei. Nestes 8 anos ultrapassamos os limites do nosso bairro. Abrimos igrejas em vários locais em Goiânia. Bairro da Vitória, Goianira, Vila Pedroso, Morada do Sol e também em Aparecida de Goiânia. Para que isso acontecesse, foi necessário a capacitação e a consagração de novos missionários e pastores, para que os novos campos missionários fossem supridos. Não podemos deixar de lado uma campanha extraordinária que o próprio Deus revelou ao Bispo Santos como fazê-la. O Santuário da Glória de Deus, que acontece 2 vezes ao ano e é marcada pela convocação da igreja ao despertar da fé, da oração e do sacrifício. Pedimos a tua glória, pedimos a tua unção na vida de cada um, ó Deus. Que o fogo do santuário venha sobre você, na sua casa, na sua vida, no seu lar. Que a presença de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é bom, Ele venha sobre você fazendo boas coisas nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos e regozijamos nele. Sejam abençoados. Santos sempre atentou à grandiosidade nos resultados que se obtinham ao evangelizar em meios de comunicação como rádio e TV, de modo que logo no início do seu ministério já treinava em frente a 2 caixas de sapatos, que, segundo ele, eram as câmeras do seu programa de TV. Por isso, desde o início do trabalho em Goiânia, esse sonho de adentrar-se a esses meios tem sido cultivado e cuidado com muita dedicação e amor pelas almas que estão do outro lado da tela. Muito bem, estamos de volta com todos vocês, dando sequência à nossa programação. Esse é o programa Eu Acredito em Milagres, programa patrocinado pela Igreja Evangélica Missão Mundial Servos, que é conhecida como a Igreja dos Milagres. Eu sou o pastor Santos, eu tenho rodado todo o Brasil e tenho compartilhado com as pessoas acerca da nossa fé. E Deus abençoou Obed-Edom e toda a sua família. E o intuito do nosso coração é que essa arca ela possa entrar na sua casa, abençoar a sua família. Tem gente que tem o mal com ela. Ela vai para a igreja, ela se liberta. Mas tem gente que não tem o mal com ela. Tem gente que o mal está alojado na casa dela. Muito bem, graças a Deus, estamos de volta com todos vocês. Pastor Elias, Pastor Kelton, muito boa noite, pastor.
Muito boa noite, Bispo Santos e todos os nossos ouvintes. E aonde chegar o som da nossa voz, que chegue a paz do Deus do santuário, Bispo Santos. Ô, pastor Kelto, boa noite, pastor. Boa noite, Bispo Santos. Boa noite a todos os ouvintes da Sara Brasil FM. Pegou fogo lá hoje? Como é que foi? Moço, Deus mandou uma coluna de fogo naquele lugar, viu, Bispo? Bispo Santos. É aquele caso, né? A pessoa tem tudo, mas falta o Espírito Santo. Falta o principal. É o principal, é o Espírito Santo. Aí a pessoa se sente como se nasceu numa época errada, né? É verdade. Nada dá certo. Então, você precisa, sabe, de ter um encontro com o Espírito Santo. Você precisa de ter um desejo de conhecer esse Espírito de Deus que criou todas as coisas, que é a maior maravilha que o ser humano precisa. Olha, todos os caminhos vão levar a um só lugar. O endereço, pastor Nilson? Avenida Bernardo Saião, número 1452, próximo ao supermercado São Francisco. Então tá bom, é muito fácil. Todo mundo em Goiânia, no Brasil, a Bernardo Saião é conhecida em Goiás e no Brasil inteiro, né? Em todo o Brasil. Então, na Avenida Bernardo Saião, como é que ela faz para ela achar a igreja? Porque deve ser difícil. Se ela sair dali 7 horas da noite. Só tem a nossa igreja aberta. Aí, disseram o seguinte, olha, é a Avenida Bernardo Saião, a única loja que tiver aberta às 7 horas da noite é a igreja. Pode entrar aqui a igreja. Pode entrar. Então em visão falasses ao teu santo, e dissestes, socorri a um que é esforçado, e exaltei a um eleito do povo. Olha o que é que Deus diz, pastor. Socorri a um que é esforçado. É a cruzada do socorro, pastor Nilson. Do esforço, né? Essa pessoa que mora longe, que às vezes acha dificuldade aí à igreja, e essa palavra aí está falando com essa pessoa. Ela vai fazer de tudo, porque o que é esforço? É a força, a pessoa ir além da força. Às vezes ela está distante, fala, puxa, não vai dar para mim, para essa cruzada, porque eu moro longe, tenho que pegar ônibus. Você vai fazer um esforço, aí essa cruzada, o socorro vai chegar até você. Boa noite, Bispo Santos, boa noite, amigo ouvinte, você que está nos ouvindo aí pela Rádio Sara Brasil, nos acompanhando também pelo site. É muito forte, Bispo, amanhã nós temos certeza que Deus vai fazer grandes milagres para essa pessoa que está indo ali doente, enferma, qualquer tipo de problema, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que resolve problemas. Tiago, tá aqui também o obreiro Tiago. Tiago, tá ali o Alisson não para. O Alisson Lima atendendo muita gente, né? Ontem a Kelly Brasil teve aqui, hoje tá o Alisson Lima atendendo as pessoas. O negócio aqui tá forte. Amanhã o Alisson deve estar aqui comigo também, né? Oi, meu Deus. Muito boa noite, Tiago. Boa noite, Bispo. Boa noite, pastores presentes aqui. Boa noite a todos os ouvintes desse programa. Boa noite a você que está nos acompanhando aí através do site www.bisposantos.com.br. Tiago, você já estava até com saudade, né, da rádio? Tava com saudade. Eu estava ali só nos bastidores, ali atrás, ali. Tava. Hoje, graças a Deus. Olha, o telefone não para, é muita gente ligando, é muita gente participando. O Alisson tá ali com muita gente ligando. Dando mais um programa. O programa Eu Acredito em Milagres. Programa patrocinado pela Igreja Evangélica Missão Mundial Servos, a Igreja dos Milagres. Temos uma grande concentração de fé. Eu quero convocar a cidade de Goiânia em peso a participar dessa campanha, que é o projeto Obed-Edom, a Arca de Deus na Minha Casa. Com toda certeza, quantas são as pessoas que a Arca, após ter entrado em seus lares, Deus tem curado, libertado, até pessoas, Bispo Santos, que estavam com câncer, Deus acabou curando. Teve uma mulher que ela aceitou a Arca na casa dela e após as reuniões na casa dela, ela estava com câncer, o cabelo estava caindo por causa da quimioterapia e o Espírito Santo ouviu falar milagres, libertação, quebra de maldição, o poder de Deus, o poder de Deus. Eu percebo que tem um mal espiritual na sua vida. São 13 anos que a gente trabalha com libertação em todo o Brasil. Eu queria terminar o dia longo, já estava na sua. Vamos botar mais meia hora, aumenta meia hora. Tem mais meia hora de crédito. Aí a gente faz assim, ó. A gente não vem amanhã. Foi meia hora, a gente não vem amanhã. Mas, irmão, que abraço aí. Hoje o programa do Pastor é programa em São Paulo, lá se não entrar aqui, eu falei assim. Ele já tá amanhã, já, ó. Só passou 30 segundos, o carro não tinha Passou quantos segundos? 90. Quem?
Não, ele não chamou, foi pra casa. Não vi não. Deixa eu falar. Ô Vânia, me desculpa, querido. É importante ela fazer cada dia. Porque de repente você que tá. Eu falei no programa passado também, de repente essa pessoa que tem nos acompanhado todos os dias, ela viu falando. De repente você tem que vir cumprir os 12 dias, são 12 dias do mês. E de repente ela falha um dia, né, bispo? E ela falhando esse dia, o que acontece? Pode ser que esse dia que ela faltou, representando esse mês, aquele mês não será muito bom para ela. Aquele mês não será aquele mês que ela esperava ser. Por quê? Ela faltou exatamente aquele dia. Nós temos orado por essas pessoas aqui todos os dias, né, bispo? Às 10 horas da manhã e às 15 horas da noite e à meia-noite, aqui também nesse canal. E eu tenho certeza, bispo, que Deus tem mudado a vida de tantas as pessoas aí. Eu gostei das 15 horas da noite, da meia-noite. Da tarde. Ai, ai. É assim mesmo, o programa tá ao vivo. Vamos lá, vamos orar agora por cada pessoa que está nos assistindo agora. Por causa desse amor, você me fez entender que não há medo pra nós dois. Abrir a frente o que vier, qualquer tribulação, e com você não há limite. Eu vou até o fim, por causa desse amor, você me fez entender que não há medo pra nós dois. E vendo que vier, qualquer situação, com você não há limite. Estou aqui, você disse sim, Deus abençoou. Vamos todos casar. Tantas provações tivemos que passar, mas o nosso amor conseguiu vencer. Na cada experiência, sempre juntos, nada foi em vão. Eu e você. Eu vou até o fim. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Vendo que vier, qualquer situação. A Igreja Apostólica Missão Mundial Servos é uma igreja de libertação. Lutamos contra as forças espirituais das trevas diariamente, destruindo as obras do diabo em nome de Jesus. E isso nos leva a sermos uma igreja odiada por Satanás a todo momento. As pessoas chegam aqui na Igreja Apostólica Missão Mundial Servos, elas vêm no fundo do bolso. E aqui nós não pregamos religião. Aqui nós pregamos uma libertação verdadeira, uma cura. As pessoas são curadas de verdade aqui, ó. E nós vamos para a raiz do problema. No apelo de salvação, olha o que Deus está fazendo aqui na rua agora. Olha uma luz agora nos vícios. Nojo da cocaína, da maconha, do crack, rachixe, perla. Vem pra fora! Pra fora! Aplauda Jesus durante a noite. Olha nós aí, todos os demônios. Isso, os demônios. Para nunca mais resolver o nome de Jesus. Com o Senhor Jesus. Muito bem, queridos, nós estamos aqui em Brasília e uma grande expectativa para essa nova etapa do ministério que vai estar acontecendo a partir de agora, desse ano 2014. Nós estamos aqui com o presidente ministerial, o apóstolo Daniel Elias, que está dando uma palavra para você. É um prazer falar com vocês, é um privilégio receber essa equipe, uma equipe de guerreiros, de gigantes, que estão ajudando a moldar essa visão ministerial. Tenho certeza que 2014 será o ano
divisor de águas desse novo tempo para esta visão ministerial, a missão mundial Servos. É o tempo em que nós vamos alavancar o crescimento do reino de Deus, entrando na mídia, principalmente rádio, televisão, e estabelecendo igrejas nas metrópoles, chegando com força, com a unção, o poder do Espírito Santo. Um local geograficamente privilegiado é esse local aqui, Brasília, Distrito Federal, fica perto para o pessoal de Goiânia está vindo, o pessoal de Minas Gerais, o pessoal da Bahia, e onde nós vamos realizar grandes congressos de obreiros, de pastores, congressos os mais variados dessa visão ministerial. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês, o crescimento, que nenhum de vocês se percam, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu profetizo 1 milhão de bênçãos sobre a sua vida, você que está assistindo essa palavra agora. Um forte abraço e qualquer dia eu estou chegando aí com vocês. Eles estarão vindo aqui para celebrar conosco essa nova etapa do ministério. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Tanta dúvida que muitas das vezes eu tava com aquele magrinho lá em cima, sem conseguir levantar. E Deus ministrou no coração nas ministrações de ontem e de hoje também essa canção, Nunca Pare de Lutar. E para o inferno tem que ouvir, eu nunca vou parar de lutar. Nem seja sem a outra perna. Com 2 muletas eu não vou parar de lutar. Só isso. Se apostar a perna dele, ele não para de lutar. Você tá com as 2 pernas saudáveis aí. Está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou eu tenho um chamado obrigado. Eu tenho um chamado. Eu fui escolhido. Ação e uma e a gente tem que falar para as pessoas acima dos problemas que elas estão vivendo e muito das por causa dos problemas, por causa de picuinhas, de fofoca que eu tenho ouvido. Mas Deus está quebrando correntes hoje. Deus está quebrando lacres, que está querendo calar a boca. Eu sei que muita gente pensa assim. Às vezes você vê um missionário ali, ó, pagando um preço. Aquele missionário não é nada. Aquele missionário não tem chamado, não tem uma unção que pode mudar a minha vida. Mas hoje eu posso ver o Deus que mudou a vida do missionário Luciano. Ele pode quebrar também isso na minha vida, porque eu ainda vou ser usada como ele. Eu vou ser usada. Eu vou ser usada. Amém.
senti surpreendido assim por Deus, né, no coletivo que eu estava ouvindo. Eu estava sentada com a missionária Karine e de repente entrou um rapaz e ele pediu assim 1 minuto de atenção. Eu parei para ouvir, tinha poucas pessoas dentro do ônibus e ele começou a falar sobre a salvação. E no momento que ele começou a falar, eu baixei minha cabeça e falei, Deus, isso é tão vergonhoso. Olha a coragem desse homem sair, deixar o emprego e falar da salvação. E muitas vezes eu sei que eu estou na hora, mas sei que eu faço tão pouco. Às vezes o bispo cobra. E às vezes a gente diz, nossa, o bispo cobra tanto. Mas eu falei, Deus, não é pro bispo, não é pra mundial servos, não é pra placa de igreja, mas é as almas que estão indo pro inferno. O povo está morrendo. Você chega ali no bairro da Vitória, o coração da gente corta de ver tantos jovens acabados pelas drogas, tantos jovens na prostituição. E às vezes tem aquela resistência, você vai falar do amor de Deus, e às vezes eles não querem ouvir, e tem muitos que chegam e desistem. Eu fui na casa de uma jovem, ontem à tarde, 3 horas, e o sol quente, eu falei assim, nossa Deus, o sol tá tão quente, eu falei, mas eu não vou desistir, o Senhor me chamou, e acima de tudo, de qualquer coisa, o Senhor vai me sustentar nesse lugar. Amém. E aí eu comecei a conversar com aquela jovem, ela começou a abrir o coração, e ela disse, olha missionária, eu sofro muito, eu tenho um namorado, e assim, eu tô desempregada, e ele também, e eu percebi que o namoro deles não tá um namoro muito bem, o relacionamento muito bem, e por conta disso eles estão sofrendo. E aí ela começou a falar também da família, começou a se abrir. E eu falei assim, meu Deus, como que eu vou ajudar essa família? Me dê força, coloca palavras nos meus lábios para que eu venha levantar esse povo. Ainda que seja mas vale a pena dar o sangue, dar a vida. E quando eu cheguei no ônibus, aquele homem falando da salvação, ele falava assim com tanta ousadia, olha querido, Jesus veio a esse mundo para salvar aquele que se havia perdido. E de repente, eu me vi ali chorando, a minha alma de dentro chorando, eu falei, meu Deus, é tão pouco. Deus, quantos cristãos estão nesse momento dentro das suas casas, sentados? Quantos cristãos estão um na casa do outro, falando mal do vizinho, do irmão, da igreja, do pastor, e não tem coragem de dar a mão àquele que está perdido, àquele que está no mundo? E eu falei assim, meu Deus, que o Senhor venha colocar esse amor, essa ousadia dentro dos cristãos de hoje, dentro do povo da Missão Mundial Servos, dentro daqueles que o Senhor salvou, que o Senhor possa colocar essa sede de ganhar almas, independente do que você venha sofrer, querido. Creia que Deus vai te sustentar. Em uma guerra, a perda de soldados, mesmo não sendo aceita, é natural. E a cada batalha que enfrentamos, soldados ficam. Infelizmente, alguns ficam por desistência. Muitos olham para as dificuldades e se afastam da presença de Deus, abandonam a guerra. Mas existem os que perseveram e lutam até o fim. Morrem, mas lutando. You alright? Yeah, I'm good. I'm good, man. Três mortos e 2 feridos num grave acidente na BR-060. O carro ficou submerso a 5 metros de profundidade. Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate dos corpos e do veículo que ficou submerso. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção do veículo, que caiu na ponte que fica sobre o Rio Descoberto. Foi verificado pelos mergulhadores após a retirada dos corpos, quando chegaram no veículo, que 2 deles se encontravam sem o cinto de segurança, apenas um preso com o cinto. Possivelmente, se não estivessem sem o cinto, eles tentaram possivelmente uma fuga, mas infelizmente não conseguiram. Os 5 ocupantes do veículo saíram de Goiânia com destino a Brasília, onde iriam participar de um evento evangélico.
mas 3 vidas foram interrompidas no quilômetro 5 da BR-060. Este bispo estava no carro da frente e lamentou as perdas. Eu já tinha chegado em Brasília, aí um carro que vinha atrás acabou vendo o momento do acidente. Ainda é muito cedo para falar ainda a causa do acidente, né? Alguns dizem que estourou o pneu, mas não se sabe ainda a causa do acidente. Mas é 2 sentimentos que eu queria deixar registrado aqui. Primeiro, o sentimento de voluntariedade, de amor, né, deles em função das almas, dando a vida em favor de pessoas pelas quais eles não conhecem, mas toda semana estão em Brasília fazendo esse trabalho. Aqui começou o local do acidente, que mais ou menos 150 metros, mais ou menos, onde começou o carro a perder a direção. Logo após perder a direção, então perdeu o controle do carro, foi caindo na ribanceira aqui do lado. Logo após, o pessoal de resgate conta que ele perdeu o controle do carro. E o testemunho que vinha atrás também, aqui ele passou beirando aqui, foi perdendo a direção, não conseguiu mais controlar o carro. Tudo aqui foi processo, ele não conseguiu voltar com o carro para a beirada. Muito desfocante acontecimento, é trágico, mas é uma honra morrer fazendo a obra do Senhor. E nós sabemos o preço que Jesus pagou na cruz. Estamos fazendo a obra do Senhor, morrendo pelo Senhor, pelas almas. E Deus vai honrar cada um, as famílias que representaram. Deus abençoe a todos. Daniel se apresentou ao Senhor em oração, pois sabia que tão grande era sua missão. Em um lugar pequeno começou a anunciar a palavra do Senhor com veemência. Deus olhou e viu a sua dedicação e falou: meu servo, eu sou contigo. Deus olhou e viu a sua dedicação e falou: meu servo, vai nessa missão. Vai nessa missão, pois nessa igreja Deus é contigo. Ofereça no altar teu sacrifício, no santuário da glória de Deus. Vai nessa missão, pois nessa igreja Deus é contigo. Ofereça no altar teu sacrifício. Primeiro perdemos a Maria Amélia, depois a Neide, obreiras exemplares, que tinham seu foco voltado somente a agradar a Deus, fazendo a perfeita vontade do Pai. E mais recentemente, o que teve grande repercussão em todas as igrejas do ministério e também em todas as mídias sociais, foi o acidente que levou 3 dos nossos melhores soldados. Era sua missão. Toda a nossa história tem como principal foco a luta pelas almas, a dedicação pelo crescimento desta visão ministerial, a qual o Senhor nos confiou. E temos isso estampado em tudo que fazemos. Deus olhou e viu. Moments in the life we come to feel, but it does not go. To be a real in what is this for? Is I have life we be all growing the sun was broke for.
você ele vai brilhar. Se o choro durar a noite e amanhã, a alegria virá. Se o sol nasceu pra todos, pra você ele vai brilhar. Se o choro durar a noite e amanhã, a alegria virá. Sem saber o porquê, de onde vem, mesmo sem merecer, vem de Deus. Sem saber o porquê, de onde vem, mesmo sem merecer, vem de Deus. Quero desafiar você a dar continuidade à nossa história. Deus te escolheu até mesmo pelo fato de você estar assistindo esse documentário. Ele confiou pessoas em suas mãos. Não deixe que elas venham perecer no inferno e o sangue delas serem imputados sobre as suas mãos. Essa é uma história de grandes batalhas, de grandes guerreiros como você. Meu Deus.